Você que tem dinheiro investido no Tesouro Direto, saiba que nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você está perdendo dinheiro, possivelmente. E é isso que eu vou te mostrar aqui, nesse vídeo. Eu sou Felipe Tardim, e esse é o terceiro vídeo, a terceira aula sobre investimento do canal Investidor Socialista. Nos primeiros vídeos, eu falei um pouco sobre o investimento na caderneta de poupança, e no segundo eu falei sobre aprender a guardar dinheiro num cofrinho, que você pode aprender desde criança, e aí você cria esse hábito de você poupar, de você guardar dinheiro. E aí então você aprendeu, você criou esse hábito, você já sabe a importância, de você ter uma reserva, de você ter um dinheiro, guardado lá para alguma emergência. E agora está em busca de investimentos que te garantam uma melhor rentabilidade do que a poupança, e como a gente falou no primeiro vídeo, é uma rentabilidade muito baixa e acaba perdendo para a inflação, e você então quer alguma opção que te dê um investimento maior. Inclusive sobre a inflação, a inflação subiu bastante, bateu um recorde aí, a maior em 25 anos, segundo essa notícia do dia 9/6, puxada aí pela alta dos preços, puxada sobretudo pela alta da energia, e ainda querem privatizar a Eletrobras, brincadeira, Enfim, ela atingiu esse patamar aqui de 8% em 12 meses. Logo, se você tem um investimento que não renda 8% ao ano, você está perdendo dinheiro para a inflação. O caso da poupança, a gente já viu, ela rende 2 e pouco, por ano, é um absurdo, muito pouco. Mesmo com a alta da Selic agora, a alta da Selic, a Selic aumentou de novo, está em 4,25, e isso é uma tendência, se a inflação está alta, a tendência é que a taxa Selic também aumente. E aí então você tem investimentos de renda fixa que são atrelados à Selic, ela vai estar acompanhando essa alta também, que é o caso da poupança, que rende 70% do CDI, que o CDI corresponde a 0,9% da Selic. Então, se a Selic está em 4,25, o CDI está em 4,24, vamos dizer assim, ao ano, ou seja, você ainda está perdendo para a inflação. E aí então você decide, que você precisa de um investimento que ele vai te proteger da inflação. Que o seu poder, seu dinheiro, ele não vai ser corroído aí pela inflação ao longo do tempo. E em matéria de investimento, nós temos dois tipos: os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Os investimentos de renda variável, que vai ser dito no próximo vídeo, o nome já diz, varia, você não sabe bem quanto você vai render, se é que vai render, que investimentos de renda variável, eles são de risco, você pode perder. E os investimentos de renda fixa, em teoria, você não vai perder, você tem pouco risco. Como a poupança, como eu disse no primeiro vídeo, você nunca vai ter menos dinheiro do que você colocou lá. Esse, inclusive, é um dos motivos que eu deixo meu dinheiro na poupança. E os investimentos de renda fixa, você mais ou menos já sabe o quanto você vai receber em determinado período, porque no momento da contratação, alguns investimentos já te dizem, qual é a taxa, tipo CDBs, LCIs, LCAs, que eu não vou tratar nesse vídeo agora. Esses investimentos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, LCs, você geralmente está emprestando dinheiro para uma instituição, uma instituição bancária, uma instituição financeira. Ele vai pegar teu dinheiro e vai te devolver lá na frente com uma correção. Então você tem títulos que são pré-fixados, ele já te diz quanto que ele vai te dar, e tem os outros investimentos que são atrelados ao CDI, e você não sabe bem quanto que vai render, porque essa taxa ela varia, de acordo com o tempo. E dentre essas opções, a gente tem o Tesouro Direto, que é um investimento considerado seguro, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Então a chance do governo quebrar ou te dar um calote é mínima, se isso acontecer, porque o mundo acabou, quando aconteceu uma guerra, explodiu tudo, explodiu o Banco Central, o governo não tem dinheiro para te dar, ou seja, é um apocalipse. Então a chance disso acontecer são mínimas, mas nada é impossível. Todo investimento ele tem um risco, seja baixo risco, que é o caso da poupança, a não ser que tenha aí um outro plano Collor, o perigo é esse, que o seu Collor ele é assessor do Bolsonaro, então vai que, Mas, enfim, a princípio você não tem esse risco aí de você ter o seu dinheiro retido como teve no plano Collor. Poupança e Tesouro Direto, eles possuem um baixo risco, enquanto os investimentos, mesmo que seja de renda fixa, se você empresta dinheiro para uma instituição e essa instituição é volátil, ela não tem uma segurança, ela pode vir a quebrar, você está então assumindo um risco maior.
E é por isso, inclusive, que tem o FGC, que eu falei no vídeo anterior, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né, uma espécie de seguro que garante ressarcir até 250 mil caso a instituição que você tenha um dinheiro investido venha a quebrar. Porém, por que eu falei em teoria? Né? Porque no caso do Tesouro Direto, neste momento, por exemplo, eu estou com menos dinheiro do que eu investi lá. Ou seja, eu estou perdendo dinheiro. Né? Se eu tivesse colocado na poupança, o dinheiro que eu botei lá, ainda bem que não foi muito, eu teria mais, né, do que atualmente eu tenho lá. Né? E como é que isso acontece? Eu já vou mostrar isso para vocês. Porém, antes eu queria contar uma história de como eu descobri o Tesouro Direto. Ou seja, durante muito tempo, o brasileiro ele aprendeu a investir apenas na poupança, né? Guardar um dinheirinho lá na poupança, deixar guardado lá. E aí, em um determinado momento, eu como dou aula à noite, né, eu chegava em casa e o único jornal que eu conseguia assistir era o Jornal da Globo na madrugada. E aí, lá pro ano de 2012, eles criaram um programa dentro do jornal que era sobre finanças, né, com a Mara Luque. E aí, inclusive, esse quadro deve ter sido até o precursor desses canais de investidores no YouTube, né, que acabaram fazendo sucesso posteriormente. Nasceram tudo nessa época de 2015, né, 2014, 15, 16. E esse programa era muito bom. E nesse programa falava muito do Tesouro Direto. Olha que naquela época estava tudo alto, né, tanto o IPCA quanto a taxa Selic. Muita gente se deu muito bem na renda fixa, né, por causa dessas taxas altas. Então, a partir ali do programa dentro do Jornal da Globo sobre finanças, eu fui ver como é que era investir em Tesouro Direto. Aí eu fui no meu banco, né, que é a Caixa Econômica, né, e dentre os títulos disponíveis lá no Tesouro, que inclusive variam, né, eu escolhi um título pré-fixado com juros semestrais. Eu vou entrar aqui no site do Tesouro. Esse aqui é o site do Tesouro, né, o tesourodireto.com.br, lá aí no início, né, nesse momento aqui, né, que eu estou acessando o site. Ele te dá uma sugestão, né, de qual é o melhor título para você, né, de acordo com seus objetivos, se você quer aposentar, se você quer comprar uma casa, se você quer comprar um carro, se você quer ter uma reserva de emergência, ou simplesmente você só quer investir, né. E aí ele te dá umas opções aí, por exemplo, quanto tempo? De 1 a 3 anos. Durante esse período, o que é mais importante para você? Saber exatamente quanto vou ganhar ou investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação? Né? Vamos escolher esse segundo aqui. E vamos ver o que ele sugere. Atualmente ele está sugerindo o Tesouro Selic 2024. Porque eu vou escolher um prazo de 1 a 3 anos, né? A gente está em 2021, daqui a 3 anos, 2024. A rentabilidade aqui está dizendo que é a taxa Selic mais 0,2352%. O vencimento é 1º de setembro de 2024. E aí, vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui, né? Quero investir hoje. Por exemplo, lá na poupança eu coloquei R$100, né, por dia, né, o que deu R$2.800 no mês, porque a poupança ela conta 28 dias, né. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, né, vou deixar aqui no card, o vídeo que falo sobre a poupança, como é que a poupança funciona e por que eu deixo meu dinheiro lá. Então vamos lá, digamos que eu peguei esse dinheiro que eu investi lá, R$2.800, e vamos ver na simulação. Quanto você quer investir mensalmente? Não quero investir mais nada mensalmente. Você quer só esses R$2.800. Segundo a simulação aqui do Tesouro Direto, se eu investir R$2.800 hoje, né, eu vou ter no final do período, que é 1º de setembro de 2024, do vencimento, né, um valor bruto de R$3.435, sendo que todos os títulos do Tesouro ele deduz imposto de renda, mas essa dedução aqui já é na fonte. Então você não precisa pagar, ele já é descontado. Então R$95 de imposto de renda. Esse título da Selic, a B3, ela agora está isentando de taxa, né? Então você não paga mais uma taxa. Então o valor líquido para você, só o descontado do imposto de renda, é R$3.339. Segundo a simulação aqui, né, ele está rendendo, né, tracinho azul aqui, mais para cima, está rendendo muito mais do que a poupança, né?
que renderia 3.212 nesse período aí. A gente está falando de um período de 3 anos. Ele dá as outras opções aqui, ó. Segundo ele, o Tesouro vai render mais do que um título de CDB, um título de LCI, LCA ou então um fundo DI. É óbvio, né? O Tesouro ele vai querer puxar a sardinha para o lado dele. Se você pesquisar, né, nas corretoras, você encontra CDBs, LCIs, LCAs muito melhores que o Tesouro, né, com rentabilidade maior. Porém, também a gente está falando de um prazo relativamente curto, um prazo de 3 anos. Segundo a simulação, o Tesouro, mesmo descontado do imposto de renda, ainda está dando uma rentabilidade, um lucro maior do que outros. Lembrando que desses títulos aqui, só LCI, LCA e poupança que são isentos de imposto de renda. Os fundos, o CDB e o Tesouro Direto, eles descontam imposto de renda sobre aquilo que rendeu. Só que tem um detalhe, isso é uma simulação, com essa rentabilidade contratada no dia de hoje. Isso varia, todo dia inclusive. Então, primeira dica, não confie nas simulações de sites que vocês fazem, essas calculadoras, porque tudo isso, mesmo sendo renda fixa, ela varia diariamente. Eu mostrei lá no caso da poupança que ela estava rendendo 12 centavos, um belo dia passou a ser 16 centavos, e inclusive já mudou de novo, no dia 5. Vou estar até colocando na tela agora aqui, um print mostrando que isso, que a poupança no dia 5 ela estava rendendo 16 centavos, a partir do dia 6 já começou a render 20 centavos, ou seja, aumentou um pouco os juros aí, a rentabilidade, já está rendendo um pouquinho mais. Então isso varia, você não pode fazer uma simulação daqui a 2, 3, 5 anos com uma taxa, porque isso vai variar, mesmo sendo renda fixa. E aí que está o problema. Eu vou mostrar agora, então, a situação dos títulos que eu tenho investido aqui. Página de login, Aqui você digita o CPF e tua senha. Uma vez logado, eu tenho aqui os títulos que eu comprei. Antes de eu mostrar o que está acontecendo, então nessa área aqui do investidor, você tem o carrinho para você poder comprar títulos. E repare, tem um horário de funcionamento, O horário é até de 9h30 até as 18 horas. Atualmente está aberto. Se eu quiser fazer um investimento, eu posso adicionar títulos aqui. Eu estou chamando a atenção desse horário porque eu vou falar disso daqui a pouco. E o que tem disponível aí? Hoje, a gente tem o Tesouro Selic 2024, que é aquele da simulação, com essa taxa aqui, a rentabilidade 0,235 ao ano, mais a taxa Selic, Sendo que se você voltar aqui amanhã, isso aqui pode ter mudado, Tem outros títulos, Tesouro Selic 2027, aí você tem os tesouros pré-fixados, Tem aqui o 2024, o mesmo período aqui do Selic, você já tem então uma rentabilidade de 8,22% ao ano, que está mais ou menos equivalente ao IPCA desse período. Então, aí investindo nesse tesouro com essa taxa aqui, você em 2024 você está mais ou menos batendo IPCA, sendo que isso sofre variação, Você na verdade não sabe se você vai conseguir bater o IPCA ou não. E aí você tem aí, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, maior é a taxa, Então aqui é 8,61 em 2026 e 9,29 em 2031, Daqui a 10 anos. Esse aqui tem juros semestrais, eu tenho até esse título na carteira. E tem os tesouros IPCAs, que rende o IPCA mais uma taxazinha, de 3,86 ao ano, em 2026 que é o menor, e aqui tem outros, esses tesouros IPCAs são destinados para a aposentadoria. E mais uma vez, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, maior é a taxa. Então vamos voltar aqui na minha carteira. Dentre os títulos que eu tenho da carteira, atualmente eu tenho o Tesouro Pré-fixado 2026 e o com juros semestrais 2031. E eu tinha falado que a primeira vez que eu investi no Tesouro Direto foi lá em 2012, a partir do quadro da Mara Luque no Jornal da Globo. Só para efeito de comparação, se lembram que eu deixei R$500 na poupança antiga em 2012 e quanto que ela está rendendo hoje, Ela está praticamente com quase o dobro do valor que eu coloquei lá. R$500 ela está quase R$1.000. Então, em 2012 eu também investi num título. Eu comprei algumas frações desse título no ano de 2012 até completar um título, quantidade aqui 1. E esse título saiu por R$998.
né, em 2012. E de 6 em 6 meses ele pagou, né, juros, né, depositados na minha conta da Caixa. E o que todo e qualquer investidor recomenda, né? Que você pegue esses juros e reinvista, né? Porque para você ter o efeito dos juros compostos. Mas eu não cheguei a fazer isso. Então tá lá, ó, no final de novembro de 2016, esse título continuava com os 998 reais investidos. O valor líquido estava em R$ 1.030, mais os juros que ele me pagou de 6 em 6 meses. Ele me pagou mais ou menos R$ 50 de 6 em 6 meses, que daria R$ 100 por ano. Então eu tenho aí R$ 100 de juros por ano. Isso é equivalente, tá? Não chegou a ser isso, é um pouquinho menos, mas vou arredondar aqui. Então eu comecei em 2012, venci em 2017, então 5 anos. Então eu tenho 100 vezes 5, R$ 500, mais o valor líquido, né, que é o que eu realmente recebi, 1.030,73, 1.530, sendo que eu investi 998,69. Então ele rendeu 532 aí em 5 anos. Isso na época que a taxa estava alta, né? A taxa de juros estava alta. Ou seja, se eu considerar que eu demorei 10 anos para conseguir quase o dobro do que eu investi na poupança, né? Significa que o Tesouro ele rendeu mais nesse período aqui. Inclusive ele me ajudou bastante, porque assim, na época que ele venceu, em 2017, estava tendo a crise pós-golpe de 2016, a economia afundou, e aí o salário começou a ser atrasado, pagado com atraso, a gente chegou a ter 3 meses de salário atrasado, um sufoco danado, e aí foi quando esse título venceu, né, e me ajudou um pouco nesse período. Então que bom que eu investi na época certa, porque quando eu precisei ele venceu. Porém, é um título pré-fixado, né? Significa que mesmo passando sufoco, se eu tirasse esse título antes do período, ele não teria tido essa rentabilidade. Então vamos voltar aqui nos meus investimentos, no Tesouro Pré-fixado 2031. E olha aqui o que está acontecendo. O valor investido, né, desse título, quando eu investi, estava em R$ 1.232. Atualmente eu tenho R$ 1.081. Mais de R$ 100 a menos, né, do que eu investi. Se eu fosse tirar esse dinheiro daqui hoje, eu estaria perdendo dinheiro. Apesar de que, como ele é juros semestrais, ele me pagou 2 vezes já. Eu investi isso em maio do ano passado. Então, quando chegou em julho, ele pagou um valor e quando chegou em janeiro, ele pagou outro. Mesmo assim, né, mesmo com o pagamento de juros, não chega ao que eu investi. 27 de maio foi quando eu comprei esse título, né? A rentabilidade contratada, né, no dia foi de 7,28%. Ou seja, né, se eu manter esse título até o vencimento, que é 2031, o Tesouro me garante essa rentabilidade aqui de 7,28% ao ano. Porém, atualizada, aqui, ó, taxa equivalente a um ano, ela está em menos 4,79%. Ou seja, está negativo, estou perdendo, né? E do dia da aplicação até hoje, pior ainda, né? Menos 12,21%. Né? Tá aqui, ó, da aplicação até hoje, né? Número 3. Né? Ou seja, eu tenho lá um valor bruto de R$ 1.082,31. Isso porque tem, né, mais de um ano com esse dinheiro aplicado lá, 386. Como passou de um ano, a alíquota do imposto de renda é 17,5%. Né? O imposto de renda aqui varia de acordo com o tempo que você deixa o dinheiro investido. Quanto mais tempo, menor a taxa. Quando completar 2 anos, ela desce para 15%. Não está cobrando imposto de renda porque, afinal de contas, está negativo. Né? Então, ela só cobra imposto de renda sobre aquilo que rendeu. Como não está rendendo, estou perdendo dinheiro, está zerado aqui. Mesmo assim, se eu fosse tirar esse dinheiro hoje, eu teria que pagar a taxa da B3. A B3 ela só isenta o Tesouro Selic, os outros ela cobra uma taxazinha. A instituição financeira, que é a Caixa, ela não cobra nenhuma taxa, então, né, no final das contas, meu valor líquido, que é o valor para resgate antecipado, ou seja, antes de vencimento, é de R$ 1.081,07, descontada a taxa da B3 aqui. Né?
Ou seja, eu estou perdendo dinheiro nesse momento se eu quiser tirar meu dinheiro daqui desse título. Para eu ter essa rentabilidade só se eu mantivesse dinheiro durante todo esse período, né? Período de 10 anos lá. Então isso é a realidade, né? Não é uma simulação. Se a gente for ver o gráfico aqui, isso é legal também do site, né? Você tem ali o preço teórico, né? Em teoria, né? Esse seria a rentabilidade que deveria estar me pagando, de acordo com aquela taxa pré-fixada contratada. Eu deveria ter aqui 1.264. Mas a taxa, o preço real, né, que dá para ver aqui que varia de acordo com o período, pode ver que é muito menor do que o teórico, né? Muito menor do que aquilo que deveria estar realmente rendendo. Ou seja, em teoria eu tinha que estar rendendo a taxa que eu contratei, 7,28%, ou seja, eu deveria ter R$ 1.264 lá, mas na realidade eu tenho uma rentabilidade negativa de 4,79 nesse título aqui. Ah, mas isso está acontecendo porque eu não reinvisto os juros? Não. A propósito, se eu for aqui em movimentações, eu vejo aqui, ó, então eu investi em maio de 2020, então quando chegou em julho ele já me pagou juros, 48%, né, de acordo com o valor do título, R$ 48,80. Porém, não é esse o valor que entra na minha conta, porque, né, o Tesouro ele tem desconto de imposto de renda. A minha instituição, que é a Caixa, ela não paga a taxa, mas ela tem um desconto de imposto de renda. Então isso aqui também diminuiu, não foi 48. Foi 30 e poucos reais que entrou, né? Porque ele está descontando 17,5% de imposto de renda, né? Então foi cerca de 30 e poucos reais que entrou em julho e em janeiro. Ou seja, mesmo que eu reinvestisse esses 60 e tantos reais, quase 70 reais nesse título, ainda não daria o valor que eu investi inicialmente. Vamos então ver aqui o Tesouro Prefixado 2026, o qual eu não preciso ficar me preocupando em reinvestir, né? Porque ele já faz isso. Ele já aplica ali os juros, né? E aí os juros compostos ele acaba trabalhando nesse tipo de tesouro que não vai te pagar semestralmente. Esse título aqui eu comprei fracionado. Eu comprei R$100 em 7 de maio, cerca, né? Cerca de R$100. Não dá para investir R$100 certinho. Você tem que investir uma fração do título no valor que ele custa naquele dia. R$102 no dia 7. Aí no dia seguinte, no dia 8, eu comprei mais uma fração, a mesma fração. Ó, e repare que o valor foi diferente. No dia seguinte, eu comprei a mesma fração, quantidade de títulos aqui, e o valor foi diferente porque o título de um dia para o outro ele sofreu variação de preço, né? E quando foi no mês seguinte, 17 de junho, eu comprei o resto da fração para completar um título. Nesse dia aqui, esse título 2020 pré-fixado 2026 já estava custando R$711. E a rentabilidade contratada também varia diariamente, né? Então o título que eu comprei, a fração que eu comprei no dia 7 era 6,92% e a do dia 8, 7,2%. Então, repare que o Tesouro Direto, mesmo sendo um investimento de renda fixa, ele tem variações como se fosse um investimento de renda variável, né? E essa fração que eu comprei no dia 7 de maio, né? Então ela está com 406 dias já, né, investidos e também está com uma rentabilidade acumulada negativa de 0,16%. Na verdade 0,18%, né, da aplicação até hoje, né, 16 é no intervalo de um ano. Ou seja, eu apliquei R$ 102,80 e você ainda desconta, né, 17,5% de imposto de renda agora, né? Como eu falei, quando completar 2 anos ele vai descer para 15%. E esse título pré-fixado, a B3 também cobra a sua taxa, então, ou seja, tem mais de um ano investido e R$ 102,80 está em R$ 102,32, né? Eu estou com menos dinheiro que eu investi. O único que está positivo aqui é o que eu investi no dia seguinte, né? Olha que loucura, né? Da taxa acumulada. Porém, se repararem, né, por conta do desconto do imposto de renda e da taxa da B3, o valor que eu investi é exatamente igual ao valor que está lá no dia de hoje, né? Então, em um ano, esse dinheiro aqui não rendeu absolutamente nada para mim por conta do desconto de taxa. E a fração maior, né,
que foi no mês seguinte, em maio, quando o título estava até valendo mais, ela também está com uma rentabilidade negativa aqui, né? Então, se eu investir R$ 498,09, ou seja, quase R$ 500, atualmente ele está em 477. Isso tudo, né, dá um total de R$ 703 investido e o valor líquido atualmente de R$ 682. Ou seja, se eu fosse resgatar esse dinheiro hoje, eu também estaria perdendo dinheiro, né? Menos do que eu coloquei lá. Só a critério de curiosidade, vou abrir o gráfico aqui desse único que está positivo. E ainda assim, ó, o preço teórico, que é a taxa que eu contratei, esses R$ 102 que eu coloquei deveria estar em R$ 109 hoje, né? Porém, na realidade, né? Trabalho aqui com a realidade. Ela está em 0,29%, ou seja, os R$ 102 que eu coloquei continua sendo R$ 102, com alguns centavos de diferença que somem na hora do desconto das taxas. Então pode reparar que isso acontece com todos eles, né? Esse aqui então que foi o valor maior, né? Ele está bem lá embaixo, né? Preço teórico, esse dinheiro que eu investi deveria estar em R$ 528,77 e na realidade ele está praticamente o mesmo que eu coloquei lá, né? 470, eu coloquei 478 nesse dia, ele está em 480, mas com desconto das taxas ele fica, né, menos do que eu investi. Será que eu coloquei 498 lá, né? E 16 centavos, né? Então teve um momento que ele chegou a ultrapassar, e depois deu uma despencada. Aí quando chegou lá em dezembro ele aumentou de novo e depois despencou de novo no início, né, do ano com a segunda onda da pandemia, onde tudo caiu também, inclusive a própria bolsa, né? E não se recuperou mais, enquanto a bolsa ela já conseguiu se recuperar, passando aí recorde, batendo um recorde, né? Tá, isso só acontece com o tesouro prefixado, porque os especialistas eles recomendam investir no Tesouro Selic, né, que rende mais do que a poupança. É o que todo mundo diz. É melhor deixar o dinheiro no Tesouro Selic, que você pode resgatar quando quiser, não tem essa coisa de ter que manter até o final do período, e vai estar rendendo mais que a poupança. Será? Vamos dar uma olhada aqui no Tesouro Selic 2025, que eu tenho aqui também. Esse eu tenho um pouquinho, porque, né, como eu disse, eu prefiro deixar o dinheiro na poupança. E por que eu prefiro deixar o dinheiro na poupança? Já vou falar sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Olha, eu investi R$212 no ano passado, né, e atualmente estou com R$214. Né, em um ano ele rendeu R$2. Né. É muito irrisório. Pelo menos não está negativo os prefixados. Né. Isso aqui eu comprei só a fração mínima, tá? 0,01%, era o mínimo que dava para investir, porque o valor do Tesouro Selic era mais de R$10.000. O mínimo que você consegue investir é 0,01% do valor, o que deu R$106, né? Cerca de R$106. Então, no dia 3 de junho, eu comprei essa fração com essa rentabilidade contratada aqui. As taxas Selic mais 0,030%. E atualmente, né, a taxa atualizada, equivalente a esse período de um ano, ela ficou a taxa Selic menos 0,810, né? Negativo, mais uma vez. Ou seja, durante esse período, o valor bruto é de R$ 107,75, né? Um pouco mais de R$1 aqui. Sendo que desconta imposto de renda, está descontando 17,5 porque já passou de um ano. Quando eu contratei a B3 ainda cobrava taxa. Então, esses R$ 106 que eu coloquei lá, atualmente hoje, se eu fosse fazer o resgate, eu resgataria R$ 107,44. Pouco mais de R$1, né? Já no dia 10 do 11, eu fiz uma compra de mais uma fração. Nesse dia, o título já estava R$ 10.642,89. Comprei mais uma fração de 1 centavo, então o que deu equivalente a R$ 106,42, né? A rentabilidade contratada desse dia já era taxa Selic mais 0,190 e a taxa atual, né, desse período foi Selic menos 0,28, né? Então, mais uma vez aqui é uma taxa negativa. E como ainda não tem um ano, né, tem 219 dias, eu estou pagando uma alíquota hoje de 20%. Ou seja, quando completar um ano vai para 17,5%, se completar 2 anos aí vai para 15%.
Ou seja, o valor líquido que eu tenho lá, R$ 107,49. Então, vendo o total, se eu investir R$ 212,61, eu tenho agora R$ 214,93. Então, vou abrir aqui minha planilha aquela que eu fiz no primeiro vídeo, né, de simulação de investimento na poupança. Se eu tivesse colocado esses R$ 212,61 na poupança, com aquela taxa de 0,159, né, taxa de 0,16% ao mês, ela estaria me rendendo 34 centavos por mês. E no final de um ano, eu teria aí R$ 216,70, ou seja, mais do que os R$ 214,93 que eu tenho hoje. Ou seja, mesmo o Tesouro Selic, ele está perdendo para a poupança. Né? A poupança estaria com mais dinheiro do que eu tenho lá hoje no Tesouro Selic. E isso porque, como eu disse, como eu já mostrei naquele print, aumentou, né? Se eu for mudar aqui a taxa para 0,199, né? Ou seja, que está rendendo 20 centavos, né? Eu teria lá 217, né? R$ 3 a mais do que o que eu tenho hoje no Tesouro Selic. Então, olhando o gráfico aqui, né? Tá lá, eu investi R$ 106,33 e em um determinado momento, um período, eles andaram juntinhos, o teórico e o real, né? Porém, o teórico com a taxa contratada, que era baixa, teria que estar em R$ 108,00 o valor investido. Enquanto no real, depois da queda do início do ano, ela subiu, mas ela não conseguiu encostar no teórico e até hoje ela não encostou, né? Ela está distante aqui, né? Na outra que tem menos tempo, né, de novembro, ela chegou a ultrapassar a teórica, mas depois ela estagnou e ainda não voltou aí a taxa contratada, né? Vamos ver se agora com esse aumento da Selic, se ela consegue alcançar e ultrapassar o valor, né, teórico aqui. Mas o que a gente está vendo, o que está dando para ver aqui na realidade é que se eu fosse fazer esse resgate, né, eu teria menos dinheiro do que se eu teria investido na poupança. Então é por isso que eu não invisto mais no Tesouro Direto em título nenhum, né? Eu prefiro deixar meu dinheiro na poupança. E por um motivo básico e simples. Se o objetivo de investir no Tesouro Selic é você ter uma reserva de emergência que em teoria, né, e não na prática, como eu acabei de mostrar, vai render mais do que a poupança, ou seja, ela está rendendo menos, como eu acabei de mostrar. O objetivo de investir no Tesouro Selic seria de ter uma reserva, né? Uma reserva de emergência. Acontecer uma emergência, você tira o seu dinheiro de lá. Tá, só que não é muito fácil tirar o tesouro de lá. Como eu chamei a atenção antes, o mercado ele tem, né, um horário de funcionamento, 9h30 até as 18 horas. Ou seja, se acontecer uma emergência mesmo, né, como o nome diz, reserva de emergência, e se a emergência for no final de semana, você não tem como tirar seu dinheiro de lá. Você vai ter que esperar o dia útil seguinte, entrar no mercado, vender esse título e no dia seguinte esse dinheiro cair na sua conta. Então, ou seja, não é emergência, né? Se é emergência, você precisa do dinheiro de imediato, né? E você precisa do dinheiro naquele momento, se é uma emergência, né? Então não tem sentido você deixar o dinheiro no tesouro para uma reserva de emergência, se na hora da emergência você não tem como tirar esse dinheiro de lá, né? E ainda correndo o risco de, se realmente for uma emergência e você precisar tirar o seu dinheiro de lá, você ter menos dinheiro do que teria se você tivesse deixado na poupança. Então, né, por esse motivo, eu não invisto mais em tesouro, né? Esses títulos vão ficar lá até o vencimento deles, né? E ainda tem esse outro motivo, né? A poupança, eu tiro o dinheiro quando eu quiser, se eu não quiser, nem tiro. Enquanto o tesouro, quando o título vencer, esse dinheiro vai ser depositado na sua conta. E você que busque outro, né, e reinvista esse dinheiro, se assim você quiser. Fora as taxas que são pagas, né? O imposto de renda, a taxa da B3, que na poupança eu não pago, né? Sou isento de imposto de renda, né? E não paga taxa alguma em ter o teu dinheiro lá. Então é muito mais vantagem manter o dinheiro na poupança para um caso de emergência. Por esses motivos, né, eu não invisto mais e nem recomendo investir no Tesouro Direto. A não ser que você tenha outros objetivos, né, como aposentadoria, enfim.
e que tenha disponibilidade de deixar esse dinheiro parado, guardado, morrendo lá por um prazo longo, né? Quanto mais tempo, mais vai render, né? Lembrando que só vai render aqui o teórico ao final do título, ao final do vencimento, né? Se resgata antes, você perde dinheiro, como eu acabei de mostrar aí. E como, na minha opinião, investimento de verdade é investimento em renda variável, né, é isso que eu tenho buscado investir. Eu tenho, né, investido na bolsa, né, em ações e em fundos imobiliários. Né? Isso para mim é investimento. Renda fixa é reserva. E reserva eu deixo na poupança. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha sido claro. E se teu queixo caiu, né? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal. E nos próximos vídeos eu estarei falando sobre renda variável, de como eu invisto de forma consciente, né, e de acordo com meus princípios socialistas, né? Eu sou Felipe Tardim e até um próximo vídeo.